Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do trigo aqui no Brasil. Vamos falar da exportação de carne bovina no primeiro semestre. Vamos mostrar o primeiro veículo genuinamente brasileiro movido a energia solar. Vamos comentar sobre a exportação de carne bovina no primeiro semestre e também o mercado do boi gordo. E você vai conhecer o projeto Confina Brasil da Scott Consultoria. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema muito interessante, o mercado do trigo, principalmente aqui no Brasil. Nessa semana, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou uma projeção animadora para os produtores de trigo no Brasil. A expectativa da maior safra do cereal em mais de 3 décadas. A estimativa é que ela foi referendada por Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de riscos da Stonex. A produção brasileira está estimada em 9 milhões de toneladas, o que representará aumento de 17,6% em comparação à safra passada. E diante disso, os preços vieram para cima. A safra 21-22 já veio com grande estímulo de preços. Segundo Jonathan Pinheiro, que é o consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, ele disse que nós vínhamos com o impacto da Covid afetando o mercado das commodities, com vários países restringindo as importações, com incerteza e manutenção de estoques. Pelo menos é o que observa o especialista. E tivemos aí uma menor disponibilidade de trigo no mundo, com os preços indo para cima, o que trouxe estímulos para os produtores brasileiros. Tem-se uma estimativa da Conab que reflete o que tem ocorrido fora do país, sobretudo no conflito entre os dois maiores produtores do cereal no planeta. Temos um cenário de quebra, com recuo na produção lá do Canadá e também Estados Unidos, e a guerra entre Rússia e Ucrânia, onde se tem 2 dos 4 maiores produtores de trigo do mundo em conflito, reduzindo a oferta. E agora vamos comentar sobre a exportação de carne bovina no primeiro semestre, de janeiro a junho. Como mostram os dados da SECEX, de janeiro a junho de 2022, os embarques de carne bovina in natura totalizaram 932 mil toneladas, 26,7% acima do volume escoado no mesmo período do ano passado e quase 20% superior ao então recorde para um primeiro semestre que foi registrado em 2020. Quanto à receita, em moeda nacional, somou 28 bilhões de reais na primeira metade deste ano. Forte aumento de 50% frente ao mesmo período do ano anterior, que é também um recorde. Em alta exportação, recorde de carne bovina no primeiro semestre do ano está sustentando o preço interno da proteína. O levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, lá da Exalc-USP, e segundo pesquisadores do CEPEA, com as vendas de carne no mercado brasileiro ainda registrando fraco desempenho e com o dólar valorizado frente ao real, frigoríficos brasileiros têm acesso ao mercado externo e seguem focados neste canal de escoamento. O cenário sustenta os valores internos do boi gordo, que seguiram em patamares elevados de janeiro a junho. Bom, e agora eu vou comentar sobre o primeiro veículo a rodar com energia solar. Em tempos de preços altíssimos dos combustíveis, pesquisadores do Laboratório Fotovoltaico da Universidade Federal de Santa Catarina propõem uma possível solução para o problema: veículos movidos a energia solar. E o primeiro protótipo apresentado foi do
e-bus, um ônibus que funciona a partir de eletricidade gerada pelo sol, desenvolvido e montado no Brasil com o apoio das empresas WEG, Marco Polo e Eletra. Trata-se do primeiro veículo elétrico a bateria que é totalmente carregado com energia solar fotovoltaica. E para funcionar, a recarga acontece na própria sede do laboratório fotovoltaico e é feita a cada conclusão ou cada viagem de rota do e-bus, que atualmente funciona para transportar alunos, professores e visitantes que frequentam o campus da Universidade Federal de Santa Catarina e vêm do norte da ilha de Florianópolis. O e-bus já rodou mais de 100 mil quilômetros, sem uma gota de combustível, o equivalente a 2,5 voltas no mundo, e promete ainda ter muita estrada pela frente. Acompanhe agora um vídeo que foi enviado aqui para o programa pela Universidade Federal de Santa Catarina. Confira. Estamos no ônibus elétrico da Universidade Federal de Santa Catarina. É o primeiro veículo elétrico 100% a bateria que é carregado com energia solar fotovoltaica. A energia solar não está integrada no veículo, ela está integrada na nossa edificação e todo o saldo energético que é injetado para a rede é usado para o veículo para ser carregado para fazer os translados do Sapiens à UFSC. O objetivo desse projeto, esse projeto foi concebido, criado para fazer o translado de alunos e pesquisadores do campus para o Sapiens Park. É um trajeto de 26 quilômetros, então nós precisávamos de um transporte mais eficiente, que pudesse trazer a equipe de forma que pudesse empregar esse tempo em trabalho. Então, esse ônibus ele conta com mesas, todos os assentos têm carregadores, tem tomadas. Então, ele é uma estação de trabalho móvel, né? Ao longo desse trajeto que leva cerca de 35 minutos. Toda a energia solar que é gerada neste ambiente aqui no laboratório, parte dela é usada para o laboratório e a outra parte é usada para alimentar o ônibus. Então o ônibus, o único ponto de recarga do ônibus é aqui no laboratório, o único lugar para plugar ele na tomada é aqui. Ele faz 5 viagens regulares por dia, todos os dias da semana, e para fazer esse trajeto, cada vez que ele faz uma volta, ele precisa chegar aqui e se plugar na tomada. E como a tomada aqui é alimentada por energia solar, a gente pode garantir então que toda a energia do ônibus, que roda cerca de 5 mil quilômetros por mês, ela é toda gerada por energia solar. Então acho que veículos elétricos, mais especificamente ônibus elétrico, é sim o futuro do país, é o futuro do mundo, e ainda mais quando associado a energias alternativas. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo e também sobre o mercado de carne de ovinos, que desponta para um excelente crescimento, visando o mercado árabe e também muçulmano. Nós voltamos já, é um minuto só. Escuridão para todo lado. Moradores da capital, Aparecida de Goiânia e Caldas Novas reclamam da falta de iluminação pública. Lá em cima tem mais 2 postos, 2 postos estão com a luz queimada. E olha que perigo, tudo desligado as luzes aí. E tem sorteio de ingressos para o Mirage Circus. Mande seu nome completo e telefone no nosso WhatsApp 98519 7000.
29 anos do Senar, o Brasil é só comemoração. Presente no campo e na cidade, de corpo, alma e coração. Na educação profissional, o Senar vem com tecnologia, com promoção social. O sucesso é nossa garantia, pela internet ou presencial. O Senar Goiás é da nossa gente, no caminho do progresso e o futuro inteiro pela frente. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Somos todos Senar, em Goiás e no nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver mais com a nutricionista Daniela Brito. Só na rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Oferecimento Óticas Brasil. Só garante quem sabe o que faz. Experimente. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. População. Prefeituras, Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. De acordo com a análise da Safras e Mercado, principalmente do Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos em algumas regiões ainda apontam para uma posição confortável em suas escalas de abate, casos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também lá no Pará. A incidência de contratos a termo torna mais tranquila a programação de determinadas indústrias. De qualquer forma, os frigoríficos têm a capacidade limitada para exercer pressão sobre os preços neste momento. Ainda há de se considerar o forte ritmo de embarques em 2022, com a presença maciça de compras chinesas, um dos principais fatores de sustentação dos preços pecuários no decorrer do ano. Segundo a Safras e Mercado, o ambiente de negócios volta a sugerir por alguma alta das cotações no curto prazo, em linha com a entrada dos salários na economia, motivando a reposição entre atacado e varejo. Agora, precisa ser mencionado o aumento dos valores também do Auxílio Brasil como fator importante que deve fomentar o consumo de produtos básicos, incluindo aí
a carne bovina. Você vai ver agora que o mercado de carne de ovinos desponta para um excelente crescimento, visando o mercado árabe e muçulmano. Com um rebanho nacional de mais de 19 milhões de animais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, sendo 60% na região Nordeste e 40% na região Sul, a carne ovina tem importante potencial para a expansão para além das fronteiras brasileiras. E dentre os países onde esta proteína é fortemente consumida, destacam-se árabes e muçulmanos. Segundo o relatório da OCDE-FAO, Perspectivas Agrícolas 2021-2030, sobre o crescimento no consumo global de proteína de carne, a previsão é de que o consumo global de carne ovina crescerá 15,7% até 2030. Atualmente, a Ásia e o Oriente Médio são os maiores importadores de carne ovina da Austrália, um dos maiores produtores de carne ovina. O Brasil é líder em exportação de proteína halal, especialmente das carnes bovina e também de frango. Porém, ainda não tem tradição nas exportações de carne de ovinos, mas em 2021 embarcou para o exterior 62 toneladas e faturou 531 mil dólares, o que representou uma alta de quase 12% no volume embarcado quando comparado a 2020. O mercado halal é amplo e promissor, com quase 1/3 da população mundial e com movimentação de mercado em torno de 5,74 dólares até 2024. Esses países estão ávidos por parceiros comerciais que oferecem qualidade e segurança em seus produtos. Já conquistamos esse espaço com as carnes bovina e também de frango, tornando o Brasil líder global em exportação halal dessas proteínas e com as portas já abertas para nossos produtos. A entrada de proteínas como a ovina, que é uma demanda existente e crescente nesses países, torna-se uma realidade possível e promissora. Pelo menos quem diz isso é o diretor de operações da CEDIAL. E agora eu vou conversar com Rodolfo Michelassi Silber. O Rodolfo Michelassi Silber, ele é agrônomo e também analista da Scott Consultoria. E nós vamos falar sobre o Confina Brasil, que é um projeto da Scott Consultoria e que tem como objetivo fazer assim um mapeamento dos confinamentos no Brasil e o qual começou no dia 20 de junho deste ano. Rodolfo Michelassi Silber, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia Toninho, bom dia amigos do programa Agronegócios, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Rodolfo, vamos dar, antes de entrar no Confina Brasil, que é um baita de um projeto da Scott Consultoria, mercado do boi está meio firme, né? Parece que a coisa está querendo dar uma parada aí para cima, né? Olha, essa semana, no início da semana, segunda-feira, dia 11 de julho, a gente já viu no mercado de São Paulo os negócios meio travados, os frigoríficos com as escalas alongadas estão aguardando, muitos estão fora das compras. Com isso, a cotação da arroba ficou em R$ 317 por arroba do boi gordo, preços brutos e a prazo. E o boi destinado à exportação está em torno de R$ 325 por arroba. Então, pelos próximos dias aí, com essas escalas confortáveis, os frigoríficos estão em compasso de espera por enquanto. Bom, está num compasso de espera, mas assim está um preço legal para o pecuarista. Quer dizer, há um mês atrás a coisa estava assim meio complicada, né? Pelo menos agora está-se assim, tem-se uma certeza de que eu acredito que esse valor da arroba ele não volta. Eu acho que agora ele pode ficar parado, pode dar uma estabilizada por causa da grande oferta de produtos, das escalas que já tem aí formada, dos bois a termo, porque a maioria de frigoríficos grandes trabalham muito com boi a termo, então deve ter um bocado de boi a termo ainda.
mas eu acredito que vai ficar firme esses preços da arroba. O que você acha? A gente está vendo esse mercado mais firme agora. Daqui para frente, com a entrada, com a entre-safra, esses preços tendem sim, no segundo semestre, historicamente, a se manter mais firmes. Então, as quedas, igual a gente viu, elas vão ser mais difíceis da gente ver agora para frente. Eu também concordo com você e tenho a mesma opinião. Bom, Rodolfo Michelassi Silber. A Scott Consultoria já é o segundo ano que a Scott, segundo ou terceiro ano que a Scott faz esse projeto do Confina Brasil. Ano passado, ano retrasado, nós tivemos essa Covid, foi meio aos trancos e barrancos, né? Mas agora parece que a coisa entrou para valer. Na verdade, é mais ou menos por aí, né? Isso, esse é o terceiro ano que a gente faz o nosso projeto, a nossa pesquisa expedicionária, que é o Confina Brasil. 2020 a gente realmente teve alguns problemas devido à pandemia, mas agora, com as coisas um pouco melhores, a gente está conseguindo tocar o projeto como planejado. Bom, ele começou basicamente no dia 20 de julho, é recente agora. Tem aí 2, 3 semanas que o pessoal está rodando alguns estados aqui do Brasil. Qual é o objetivo da Scott? Rodar até onde? Até onde a Scott vai observando esses confinamentos, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás? Ela vai para mais aonde? Bom, essa pesquisa expedicionária ela tem como objetivo entender quais são os desafios da pecuária intensiva no nosso país e conhecer as melhores práticas que os confinadores estão adotando nas principais regiões produtoras. Então, para esse ano, a gente tem o objetivo de andar 5 rotas, sendo a primeira que já foi do dia 20 de junho, foi São Paulo e o Triângulo Mineiro, a gente visitou 45 confinamentos. Para a segunda rota, que está se iniciando na segunda-feira, dia 11 de julho, o objetivo é percorrer Mato Grosso do Sul até Cuiabá, Rondonópolis, ali no meio do Mato Grosso. Depois, na terceira rota, o intuito é visitar Mato Grosso até Rondônia. Depois, na quarta rota, o norte do Pará até o Maranhão, vai sair dia 5 de setembro. E com a saída do dia 17 de outubro, a última e quinta rota, com o objetivo de visitar Goiás e o oeste de Minas Gerais, terminando no dia 28 de outubro. Bom, na primeira arrancada que vocês já tiveram aí, que teve início no dia 20 de junho, deu para observar alguma coisa? Existe assim um crescimento de confinamento, um crescimento em número de animais, porque todo mundo ainda está com medo, principalmente dos custos de produção que estão muito altos. Acredita-se que possa haver uma melhora, talvez no segundo giro de confinamento, que é quando vocês vão estar aqui em Goiás, né? Principalmente aqui em Goiás. Essa primeira rota aí, essa primeira pincelada que a Scott está fazendo, o que deu para observar? O que a gente está conseguindo observar nessa primeira rota é um avanço na parte de gestão desses confinamentos e um avanço na parte de tecnificação também, que eles estão avançando bem nessa parte. Os confinadores menores estão pensativos ainda, não estão querendo confinar. Os grandes confinadores estão, sim, confinando, alguns ampliando, apostando na atividade. Em relação aos custos, a gente viu a relação de troca entre o boi gordo e a reposição melhorando de 6% a 9%, aí, dependendo da região, em relação ao ano passado. O boi gordo com milho também teve uma melhora aí de 7%, dependendo da região. Agora, o boi gordo com a soja teve uma piora aí de 21% em algumas regiões do boi gordo com a soja, né? Isso acaba reduzindo a margem, apesar de uma melhora na reposição, no milho, mas alguns outros custos operacionais também, o preço do diesel impactando bastante,
isso tem causado um certo desafio aí para quem confina. É interessante os confinadores que têm uma gestão na ponta do lápis, que estão com os custos de produção bem detalhados e que estão olhando para frente, às vezes fazendo uma trava de preço. A gente viu aí em outubro a arroba do boi chegando a 340 no mercado futuro, agora recuou um pouco, está entre 340 e 330. Então, aqueles confinadores que têm essa gestão bem apurada, conseguem aí olhar para o custo de produção, olhar para o mercado futuro e ver se consegue ter boas margens de lucro ou se vão ter prejuízo. Olhando para o ano passado, a gente teve um problema climático, né, que prejudicou a produção de milho. Isso impactou bastante no custo de produção. O boi confinado ano passado acabou comendo o milho basicamente mais caro do ano. E na hora da venda, com o problema que a gente teve em setembro, outubro, com os casos atípicos de vaca louca, alguns confinadores tiveram um prejuízo muito grande, visto que a arroba caiu aí para patamares que fazia tempo que a gente não via. Então, esse ano o pessoal já está mais atento, está olhando melhor para esse cenário de incerteza e tentando se prevenir para ter garantia de sucesso na atividade. Bom, para você que está nos acompanhando, eu estou conversando com Rodolfo Michelassi Silber. O Rodolfo, ele é agrônomo e é analista da Scott Consultoria, e nós estamos falando sobre o Confina Brasil. Confina Brasil é um projeto da Scott Consultoria que começou agora no dia 20 de junho e o pessoal da Scott vai fazer uma turnê por todo o país e lá por volta de setembro, outubro, vai passar aqui por Goiás, vão até Rondônia, Pará, vão passar aqui por Goiás lá por volta do mês de outubro e no final do ano vai ter aí, vamos dizer assim, um fechamento dos confinamentos. Como estão o confinamento? Mas um ponto muito interessante a observar é o seguinte, já tem muita gente preocupada com gestão. Até algum tempo atrás, você fazia tudo errado, a pecuária ainda dava lucro. Hoje, você fazendo tudo certo, toma cuidado porque pode dar uma zebrinha. Então, dentro da atividade da pecuária, principalmente pecuária de corte, o mais importante, ou talvez em todos os setores, é um dado chamado gestão. É conhecimento de mercado, é fazer o pé no chão, folha de papel, lápis e uma calculadora. Esse é o melhor caminho para se fazer confinamento. A pecuária de corte, se levada dentro dos padrões tecnológicos, dentro de uma gestão, dentro de planejamento, pode ter certeza. Ela pode não dar um lucro de 30%, 40%, 50%, mas ela dá lucro sim. Bom, eu conversei com Rodolfo Michelassi Silber, agrônomo, analista da Scott Consultoria. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Se a gente não fizer uma gestação da nossa atividade, pode ter certeza que os resultados não serão bons. Isso. Rodolfo. Até pensando desse lado, a gente busca trazer essas informações que a gente coleta aí ao longo da nossa viagem. Esse ano a gente pretende viajar aí mais ou menos 30 mil quilômetros por equipe, são 2 equipes viajando. A gente pretende olhar para 20 milhões a 2 milhões a 2 milhões e meio de cabeça e percorrer 150 propriedades aí no Brasil, com o intuito de trazer esse subsídio para os confinadores para tomar as melhores decisões. Com isso, no final da nossa rota, a gente lança o benchmark, né? Pode ser acessado no site confinabrasil.com e para ter esses parâmetros, para o confinador ter esses parâmetros e olhar para onde que está indo. Tá certo. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, gostei muito, foi muito legal. E eu quero trazê-lo aqui mais vezes para a gente conversar mais sobre pecuária. Muito bom dia, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Toninho. Foi um prazer e até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.